Olá, alunos e alunas e quem mais estiver assistindo esse vídeo. Esta nossa aula é uma aula de complementação do conteúdo e das horas necessárias no ensino médio no Colégio Militar, de Brasília. E o tema da aula hoje são as mulheres que participaram do processo de independência da América Latina. Então, eu não vou aparecer no vídeo para que vocês possam ver bem os slides, mas eu volto no final para me despedir. Então, vamos à aula. Em nossas aulas de independência da América Latina, isso pegando todas as aulas, nós falamos de Haiti, nós falamos de Bolívar, nós falamos de San Martín, nós falamos da independência do Paraguai. E eu não citei nenhuma mulher em sala de aula e acredito que os outros professores também não tenham citado. Primeiro porque nos nossos livros didáticos não aparece nenhuma mulher mencionada nesse capítulo referente à independência das antigas colônias espanholas e do Haiti. Fica parecendo que as mulheres não participaram do movimento, né? Porque, enfim, elas não são citadas. Quando a gente for estudar mais adiante o processo de independência do Brasil, nós veremos que também aparecem muito poucas mulheres, mas algumas aparecem porque, efetivamente, são capítulos maiores, são capítulos mais detalhados, afinal é a história do nosso país. No caso da América Latina, assim como foi no caso da independência dos Estados Unidos, nenhuma mulher é mencionada. Então, esta aula extra é exatamente para falar disso, né? Que as mulheres estavam lá e estavam desde cumprindo papéis tradicionais, que seriam vistos como papéis femininos, até papéis muito pouco convencionais para a época. Então, como você vai organizar tropas para lutar pelas independências, que eram tropas que efetivamente vão reunir gente de todas as formações sociais, então desde os crioulos, passando pelos camponeses, pelos indígenas, por negros, mestiços, enfim, as mulheres vão junto. Não são tropas organizadas, não são exércitos como a gente pensa nos dias de hoje. Então as mulheres iam acompanhando seus maridos, acompanhando seus filhos, muitas vezes fazendo aquilo que se imagina como trabalhos domésticos e necessários, costurar as roupas, lavar as roupas, cozinhar. Esse trabalho muitas vezes era feito por mulheres. Havia mulheres que iam cuidavam dos enfermos, que iam mercadejar, então que eram comerciantes e que vendiam comida, roupa. Havia também mulheres que se prostituíam e seguiam as tropas, e essas mulheres que estavam com as tropas, não raro também pegavam em armas. Tá? No Brasil, há um termo para essas mulheres que acompanham as tropas, e a gente que estuda essas mulheres, inclusive, eu tive uma colega de doutorado que fez uma tese de doutorado sobre as mulheres que estavam presentes na Guerra do Paraguai, e o nome que é usado para essas mulheres é vivandeiras. Né? O termo não é elogioso, porque a ideia é depreciativa em relação a essas mulheres que seguiam os exércitos. Mas no século XIX não havia esse caráter depreciativo. Né? Havia, inclusive, oficiais que levavam a família para o campo de batalha. Isso vai acontecer na Guerra do Paraguai também. Mas no caso dos nossos vizinhos da América Latina, nós vamos ter mulheres de todos os tipos participando. Havia aquelas que seguiam com as tropas, havia aquelas que patrocinavam com seu dinheiro, mulheres ricas, a obra revolucionária, havia aquelas que serviam de espiãs. Só que os livros de história, no século XIX principalmente, eles vão valorizar aquilo que os homens fazem. A história era escrita por homens e falava normalmente de homens. E isso vai continuar até meados do século XX, com algumas exceções. Quem estuda a história da América Latina vai ressaltar também que nós temos um outro problema. Muitas dessas mulheres que participaram ativamente dos movimentos de independência eram mulheres que não se encaixavam, eram maus exemplos quando você estava construindo um país, esses novos países. Você imaginar que era a mulher que abandonava o marido, que era a mulher que traía sua família para ajudar os revolucionários. Como é que você vai heroicizar mulheres que, na verdade, não estavam atreladas a papéis tradicionais que deveriam guiar a formação dos novos países? Então a gente teve que esperar
o século XX, não raro as lutas das mulheres por seus direitos de voto e outros para que essas mulheres pudessem figurar nos livros de história. E vou citar um exemplo de uma mulher brasileira, né, que até hoje há uma discussão sobre a participação dela, porque há quem queira invisibilizar o papel desta mulher que teve uma influência, um papel muito importante na nossa independência, que é a Imperatriz Leopoldina. Então, não vamos falar dela porque é propaganda monarquista, ou não, ela não teve esse papel todo. Mas veja, ela era uma princesa, ela era esposa do imperador, do príncipe Dom Pedro e depois do imperador, ela foi mãe, ela foi esposa e ela também participou da política. Essas coisas não estão separadas. Mas mesmo uma mulher que estava enquadrada direitinho, né, naquilo que eram as expectativas, né, em relação ao desempenho feminino, aos papéis femininos, muitas vezes são tiradas da história e aparecem rapidamente num parágrafo. Imagine mulheres que não se comportaram também assim. Vou falar de algumas mulheres que participaram, né, dessa luta pela independência e que são lembradas, e o México e a Colômbia são aqueles que parecem lembrar mais dessas mulheres revolucionárias, embora outros países também lembrem. Não vou falar de todas, são muitas, mas selecionei algumas. As primeiras, né, que conseguem ser inseridas aí no discurso historiográfico são aquelas que não se afastam dos papéis que são esperados para as mulheres. Então, uma, né, que é muito lembrada na história do México é a Rafaela López Aguado de Rayón. Ela foi mãe, né, de 5 líderes revolucionários. Tá? O Inácio de Rayón é o mais famoso, ele era um dos generais que acompanhava o Hidalgo, que foi um dos líderes daquela primeira fase da independência do México, e um dos seus filhos, o seu filho caçula, Francisco, ele vai ser preso pelos realistas. Então os realistas são os que lutam a favor da Espanha, e ele é preso e ela é pressionada, né, a convencer seus outros filhos a abandonarem a luta, a baixarem armas, e se ela assim o fizesse, seu filho não seria executado, e ela teria dito ao representante do comandante realista que ela preferia um filho morto do que um traidor da pátria. O Francisco de Rayón ele vai ser executado e os demais filhos, né, vão continuar lutando pela independência. Mas por que ela aparece? Ela aparece principalmente no papel de mãe, atrelada ao papel desempenhado pelos seus filhos. Mas havia mulheres que vão aparecer por elas mesmas, né, e não necessariamente atreladas à figura de algum homem. Nós tivemos mulheres que vão figurar nesses processos de independência por elas mesmas. Sem sair do México, eu vou citar 2, que são muito importantes porque elas vão ser homenageadas já em 1910, né, no que é considerado o centenário da independência, ou do início do movimento da independência do México. Elas vão ser homenageadas em selo e agora, né, ambas vão aparecer em notas e moedas mexicanas que vão homenagear os heróis no bicentenário da independência do México. Então, a primeira delas é a Josefa Ortiz de Domínguez, que é uma mulher rica, né, que vai receber uma excelente educação. Ela vai ler os iluministas, ela vai montar clubes de leitura das obras dos filósofos franceses, mesmo que no México isso seja proibido, né, pela Igreja Católica, vai conseguir proibir os iluministas no México. Ela era casada com o corregedor de Querétaro, da cidade de Querétaro, que era o José Miguel Domínguez, e ela vai convencer o marido a aceitar que reuniões revolucionárias possam ser feitas na sua casa. E sem que o marido soubesse, ela vai dar dinheiro, né, para aqueles que estavam lutando pela independência. No caso, a liderança naquele momento era o Hidalgo, né? Lembrem lá, Morelos começa a luta de independência no México com o grito de Dolores, em 1810, ele é morto, e depois o Hidalgo, que era outro padre, assume a liderança. Então, ela passava informações, ela contribuía com dinheiro, e chega uma ordem, né, do governo espanhol, né, do governo da junta governativa, para que o próprio marido dela busque encontrar os lugares onde os revolucionários estavam escondendo suas armas, seus recursos, enfim, e ele não sabia que a sua própria esposa estava envolvida diretamente com essas atividades. Os dois acabam sendo presos, o marido, né, e a
Josefa Ortiz de Domingues, e o marido ele vai ser solto e vai ser advogado dela, mas ela vai ser condenada, né, a ser presa num convento, e ela só vai ser libertada em 1817. Ela é libertada na condição de que ela não participasse mais do movimento de independência, não se metesse mais nisso, né? E claro que ela não vai cumprir. Quando nós temos a independência do México, o México vira uma monarquia, o imperador, né, o Itúrbide, ele vai convidá-la, né, para que ela assuma um lugar de honra, né, como dama, a primeira dama da imperatriz. Ela vai recusar, porque ela é uma republicana e ela não aceita, né, participar dessa nobreza imperial que está sendo criada no México. Ela vai ser apelidada de La Corregidora e vai ser homenageada em 1910, junto com a Leona Vicário, em selos, né, para comemorar o centenário do início do movimento de independência. E agora, entre 2022 e 2024, o México está lançando moedas e notas comemorativas do bicentenário da independência. Então, de novo, a Josefa Ortiz, que é a La Corregidora, e a Leona Vicário são as duas mulheres que aparecem nessas notas junto com sei lá quantos heróis homens, né, do processo de independência. A Leona Vicário, ela faz trabalho de espionagem. Então ela era parte de uma sociedade secreta chamada de Los Guadalupes. Ela era rica, né, órfã, muito rica, e que estava sob a tutela dos tios. E esses tios eles eram realistas. E por serem realistas, ela tinha condição, né, de observar, né, enfim, espionar o tio e as pessoas que iam à casa do tio e passar informações para os revolucionários. Quando ela é descoberta, ela tenta fugir, e aí ela vai tentar casar com um homem que ela amava e que fazia parte do movimento, mas ela vai ser presa, seus bens vão ser confiscados e ela vai ser colocada num convento. Ela tinha um noivo, mas é um noivo escolhido pelo tio, ela não queria. Então veja, ela foge, ela trai, ela não aceita o noivo que lhe é imposto, e depois, né, ela acaba sendo libertada e vai se tornar a primeira jornalista, né, reconhecida como a primeira jornalista do México, né? E ela é chamada, o apelido dela é Mãe da Pátria. Então, o México tem outras heroínas, mas essas duas são normalmente são lembradas e que vão ser mulheres homenageadas em selo e em notas e moedas, né? Mas a primeira mulher a aparecer, mulher histórica, não a representação da República ou qualquer alegoria que seja, a aparecer em um selo, vai ser a Policarpa Salabarrieta, que é nascida na Gran Colômbia, e ela vai participar do movimento de independência do Bolívar, né? A Policarpa, que era chamada de La Pola, ela era costureira de profissão, então ela nasceu numa família de classe que seria das camadas médias, ela é costureira, e ela vai para a cidade de Bogotá. E lembrem que foi muito difícil para o Bolívar tomar Bogotá, então ele precisava de espiões ali para espionar. Lá ela vai se empregar, né, como costureira nas casas de famílias importantes, de realistas, e ela também vai passar informações para aqueles que queriam a independência. Só que o que acontece é que ela tinha um noivo, e esse noivo vai ser preso, e lá se encontra uma lista de nomes e informações que só poderiam ter sido passadas por ela, e ela vai ser presa também. 9 pessoas serão condenadas à morte, 8 homens, e ela era a única mulher, e ela vai ser fuzilada, né? E ela se recusa a cumprir as ordens, né, dadas pelos realistas, que queriam que ela ficasse de costas para o pelotão de fuzilamento, e ela disse que não queria aceitar ser morta pelas costas. Então, quando começaram a atirar, ela se vira de frente para o pelotão de fuzilamento. E ela se torna muito famosa, né? Logo, né, músicas, baladas serão feitas por ela, a respeito dela, porque ela é uma mulher que mostrou grande coragem nessa luta pela independência. O Dia Nacional das Mulheres na Colômbia
é exatamente o 14 de novembro, que é a data da morte da Policarpa. E ela, como eu falei, vai ser a primeira mulher na América Latina a aparecer num selo postal. E aparecer num selo é algo importante, é uma homenagem, é uma forma de marcar que aquela mulher teve um papel, que aquela pessoa, né, no caso dela é mais específico, que aquela pessoa teve alguma importância para o país de alguma maneira. Outra mulher, né, que foi importante nessa luta de independência da América Latina e que também fazia, né, o trabalho de espionagem é a Manuela Sáenz. Ela é apelidada, né, da libertadora do libertador, tá? Porque ela foi responsável por avisar ao Bolívar que ele seria assassinado. Então Bolívar sofreu uma tentativa de assassinato, a gente falou, a mando, né, de um dos seus inimigos políticos, o general Santander, e a Sáenz foi quem conseguiu salvá-lo no último momento. Ela era equatoriana, rica, abandonou o marido, né, que nunca lhe devolveu o seu dote, né, ela se separou do marido, né, ela queria de volta o dote, mas ela não recebeu de volta, e ela vai seguir o Bolívar. Ela conhece o Bolívar em 1822, o Bolívar já era viúvo e ela se torna companheira do Bolívar, né, o que foi um grande escândalo à época, e ela vai ficar muito abalada, né, quando o Bolívar morre em 1830, a ponto dela ter tentado tirar sua própria vida. Depois, né, da morte do Bolívar, quando, né, você vai ter a separação da Gran Colômbia, então Colômbia para um lado, Venezuela, Equador, ela acaba sendo condenada ao exílio, né, porque ela era vista como alguém muito próximo do Bolívar no momento em que não é que você pudesse apagar o Bolívar, mas se queria falar o quanto menos do Bolívar, porque vocês lembram que o Bolívar sonhava com um grande país, com uma grande nação, e aqueles que assumem o poder depois da morte do Bolívar vão fazer exatamente o contrário, vão particionar o país inteiro. A Sáenz, então, ela tem que sair, né, do seu país, né, da Gran Colômbia e depois do Equador, ela vai para a Jamaica, para o exílio, e o Bolívar também chegou a passar pela Jamaica quando esteve exilado, e depois que lhe é permitido que ela volte ao Equador, ela não pode ir para a capital, ela não pode morar em Quito, e ela acaba morrendo em 1856 no país. Sobre a Manuela Sáenz, a filme, ela aparece sempre que se faz qualquer produção sobre o Bolívar, ela vai aparecer. Então, na sala eu comentei, botei lá para vocês no EB virtual o trailer do filme Libertador. Ela é uma personagem importante, mas tem filme sobre ela mesmo. Uma outra mulher, né, que vai, né, ter um papel nas independências, no caso na independência da Bolívia, e vai atuar também na Argentina. Ela é considerada heroína tanto na Bolívia quanto na Argentina, que é a Juana Azurduy. Ela, né, vai ser filha, né, de um pai espanhol e de uma mãe que era mestiça. Esse pai espanhol, como eles só tiveram filhas, né, ele vai acabar ensinando para a filha mais velha coisas que a princípio mulheres não deveriam aprender ou que não era comum que elas soubessem. Então ela sabia montar muito bem, montar as mulheres sabiam montar, ou deveriam saber, as mulheres de boa sociedade. Ela sabia atirar, ela aprendeu a gerenciar a propriedade da família, e além do espanhol ela aprendeu 2 línguas indígenas, que era o Quechua e o Aymara, porque muitos dos trabalhadores das terras da família eram indígenas, então ela precisava, né, havia necessidade de se comunicar com eles. Quando ela fica órfã de pai e de mãe, ela acaba indo morar com uma tia que achava que ela era muito rebelde e vai colocá-la num convento. Só que ela vai, né, ser um problema tão grande nesse convento que ela acaba sendo expulsa. Ela acaba se casando com um revolucionário, que é o Manuel Ascendio Padilha. E ela e o Padilha, eles vão lutar, né, com as tropas ligadas ao Bolívar pela independência da Bolívia, e vão também participar de lutas ali no norte da Argentina. Não havia grande fronteira, porque toda aquela região ou era vice-reino do Peru ou era vice-reino do Rio da Prata. Então a Bolívia vai ser formada com fragmentos, com pedaços ali desses 2 vice-reinados.
o marido da Zurduy ele vai acabar sendo capturado, os dois são capturados, né, pelos espanhóis, ele vai ser morto, vai ter a sua cabeça cortada e vai ser colocada, né, em exposição como uma forma, um exemplo para que ninguém seguisse, né, se revoltando contra a Espanha. As propriedades da família serão tomadas e a Juana Zurduy ela estava grávida do 5º filho, então ela estava no campo de batalha e ela tinha seus filhos no campo de batalha. A vida dela lembra um pouco a da nossa Anitta, né, da nossa Anitta Garibaldi, tá? Que também vai lutar e vai ter seus filhos e vai estar participando de todos, né, tanto da Farroupilha quanto depois da luta de unificação italiana. Falaremos da Anitta num futuro próximo, né? A Zurduy, ela depois, né, vai ser libertada, ela está grávida, mas ela vai ficar na miséria e ficou numa situação muito pobre até que o Bolívar descobre, né, onde ela estava, que ela estava viva em 1825 e ela vai receber a patente de coronel e uma pensão vitalícia do Bolívar. Só que quando o Bolívar morre, essa pensão acaba sendo tirada. Então a Juana Zurduy ela vai acabar morrendo na miséria. Ela não vai nem reaver suas propriedades, nem vai receber essa pensão vitalícia que lhe foi assegurada pelo Bolívar, porque Bolívar perde o poder e depois nós temos, né, o desmonte da Gran Colômbia. O Bolívar teria chegado a dizer que ela fez tanto pela independência da Bolívia que o país não deveria ter o nome dele, deveria se chamar Azurduy, né, ou ter algum nome que lembrasse a Juana Zurduy. A Zurduy ela vai ser homenageada na Argentina com uma estátua em 2015. E essa estátua ela vai ser construída atrás da Casa Rosada e vai ser colocada no lugar onde havia uma estátua do Colombo. No momento, né, em que se discute toda aquela questão do colonialismo, do culto à imagem do Colombo, que vai, de uma certa maneira, representar a conquista dessa América. E aí, a estátua do Colombo tinha sido tirada em 2013 e a da Zurduy vai ser colocada em 2015. Quem pagou a estátua, ela está na Argentina, mas quem bancou a estátua foi a Bolívia. Então, é uma estátua conjunta e que hoje é um ponto turístico da Argentina. Terminando, né, a gente vai falar pelo menos uma mulher, né, que foi importante aí na luta de independência da Argentina e foi uma mulher negra. Tá? Há quem ache que não há negros na Argentina, mas há pessoas negras na Argentina, no Uruguai e em toda a América Latina. Porque houve aqui, né, em toda a América, houve escravidão e pessoas negras vieram para a América na condição de escravizados e depois acabaram libertos e entrando na sociedade. Então, assim, aqui a nota de 10 mil pesos, ela foi lançada, eu nem sei se ela está em circulação ainda, ela foi lançada em 2023, em maio, homenageando 2 heróis da independência. Um é o Manuel Belgrano, que vai liderar a Revolução de Maio, que é a primeira tentativa de independência da Argentina, em 1810, e a outra é a Maria Remédios del Valle. A Maria Remédios, ela é uma mulher negra e ela vai se engajar na luta junto com os marido e os filhos. Então ela ia junto, ela cozinhava, ela costurava, ela cuidava dos doentes e ela lutava também. E ela vai ser reconhecida pelo Belgrano pela sua competência militar e pelo seu engajamento na luta, e ela vai ser chamada de La Capitana, a capitã. Só que as tropas do Belgrano serão derrotadas e a Maria Remédios ela vai ficar viúva e ela vai acabar voltando para Buenos Aires. Então ela participa desse primeiro momento de luta de independência da Argentina. E ela fica numa situação de desamparo. Inclusive, ela vai virar uma mendiga, ela vai viver nas ruas. Até que um general que tinha participado dessas primeiras lutas, ele a reconhece e vai perguntar se ela não era a capitana. Não. E aí ela diz que sim, e ele vai perguntar, mas por que você não bateu na minha porta, não veio pedir ajuda? Você merecia ser reconhecida, né, por tudo que você fez? E aí ela disse, não, eu já fui à sua porta bater várias vezes, mas os criados não me deixam falar com o senhor, não o chamam. Afinal, era uma mulher mendiga, negra, tentando falar com o general. O general a reconheceu, mas os criados da casa não sabiam quem ela era.
e aí ela vai receber uma pensão do governo argentino, isso ainda no século XIX. Então ela morre em 1847. Em honra, né, da Maria Remédios, vai ser estabelecido que isso já no século XXI, claro, que o 8 de novembro vai ser o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da cultura afro no país. A Maria Remédios, né, junto com outras mulheres, ela figura naquilo que é o Salão das Mulheres Argentinas, que foi do bicentenário, que foi criado exatamente para homenagear, né, as mulheres que participaram da história do país, não só da independência. Tanto que mulheres que lutaram na independência de alguma maneira, só há duas nesse salão, que é a Maria Remédios e a Maria Sanches de Thompson, ou Mariquita Sanches, que era uma socialite, uma mulher muito rica, muito bem relacionada, que ajudou, né, com seu dinheiro na luta de independência, e foi na casa dela onde se tocou pela primeira vez o hino nacional da Argentina, quando ele foi escrito, né, quando ele foi feito. Esse Salão das Mulheres, ele foi criado em 2009, lembrem que a Revolução de Maio começa em 1810, mas este ano, no Dia Internacional das Mulheres, de uma data importante, ele foi rebatizado pelo atual governo argentino, que argumentou, o porta-voz, né, deu o argumento de que era uma discriminação existir um salão das mulheres argentinas, né, das mulheres da independência, discriminando os homens. Então o salão ele foi rebatizado este ano, em março, 8 de março, de Salão de los Próceres Argentinos, Salão dos Heróis Argentinos. E aí, além das mulheres, foram colocados homens também para serem homenageados ali. Então, assim, durante toda a história, né, as mulheres acabaram tendo seu papel silenciado, esquecido, diminuído, e homenageá-las não é necessariamente discriminar os homens, mas mostrar que elas estavam ali, que elas também participaram. Então, terminamos. Eu espero que a aula tenha sido interessante. Falei de uma série de mulheres, mas vou deixar um link lá embaixo, na descrição do YouTube, para um vídeo feito por, né, historiadoras que são especialistas em história da América Latina, comentando o mesmo tema, né, e de uma forma talvez mais direta, mais rápida e interessante. Né? Eu tenho particular interesse em estudar a história das mulheres, é a minha área, né, de formação, mas eu não sou especializada em história da América, então a aula é uma aula genérica. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês. A próxima aula, a gente vai seguir a matéria e vai falar de alguma coisa relacionada aos Estados Unidos, muito provavelmente a reconstrução radical. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.